Olá pessoal, então, no vídeo passado terminei aqui, cheguei na equação geral para qualquer tampão ácido e agora eu vou dar continuidade, beleza? Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir, tá, a vocês, eh, pra curtam, tá, o vídeo para dar engajamento e que o algoritmo do YouTube, né, possa, que assim ele vai poder ver, né, que esse vídeo é relevante e assim vai divulgar para mais pessoas, ok? Divulguem, copie copie o link desse vídeo e mande para mais pessoas, ok? Que assim vocês vão estar me ajudando e esse vídeo pode vir ajudar outras pessoas, beleza? Acesse o canal, tá? Acione o sininho, ok? Para receber mais notificações de vídeos vindouros, né? Vídeos futuros. E vamos aqui ao que interessa, vamos continuar, tá? Então eu terminei, tá, passei, dei a definição, né, uma definição rápida, que é o sistema tampão, né, do que é uma solução tampão, etcétera, tá. Fizemos, né, uma análise aqui do que acontece, tá, numa solução tampão, que você deixa guardada lá no armário, prepara e deixa guardada, né, para poder usá-la posteriormente, em algum experimento, tá. Ou então, né, numa solução tampão pode levar isso também para o organismo. Nós temos soluções tampão no nosso organismo, tá. Inclusive eu vou falar isso, se eu não me engano no vídeo seguinte, tá. Hoje acho que não vai dar tempo não. Pois bem, então a gente viu como é que funciona, né, ali, é a funciona não, né, as reações que ocorrem ali, né, numa solução tampão, sem adição de ácido forte, sem adição de base forte, sem ela estar diluída, ok. Somente a solução tampão ali. Fizemos o tratamento sistemático do equilíbrio, tá? E chegamos na equação geral para qualquer tampão aqui, né, de ácido monoprótico, beleza? É ali que tem ali os, né, essa solução, logicamente vai ter ali o par, vamos dizer, o ácido base, o ácido fraco e sua base conjugada. Agora nós vamos falar sobre, né, possíveis simplificações, até porque, galera, se a gente for pensar, essa uma equação de terceiro grau, para se calcular, vocês até notaram que no final do vídeo passado eu falei sobre o quê? Planilha. A gente monta planilhas, tá, no Excel, por exemplo, tá, através de, linguagem de programação, né, linguagem Visual Basic, você também, creio que dê para fazer também, Python, em C++, essas linguagens aí de programação, tá. Outras, dá pra acho que creio eu que dê pra fazer, tá. O que eu já vi, né, o que eu já vi fazer, hoje em dia eu até esqueci, mas no meu projeto de monitoria, que eu fui monitor de química analítica, teórica 1, tá. Então no projeto que eu ajudei, no meu projeto eu ajudei o professor a fazer uma calculadora de Excel, né, no Excel, certo. Na época eu até vi algumas coisas de linguagem, eh Visual Basic, só que eu esqueci tudo, tá, eu teria que fazer um curso para poder relembrar, mas eu sei que dá para fazer, tá. Na época até ajudei a fazer e tal, mas confesso que eu esqueci. Pois bem, fazendo papel, gente, uma equação de segundo grau, ainda mais com coeficiente, né, que isso aqui é um coeficiente, né, isso aqui não, isso aqui é um número inteiro, né, um, né, temos um número um aqui, né, o A. O B é isso tudo aqui, o coeficiente C é isso tudo aqui, e o D é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá. Normalmente eles são números decimais, números, eh irracionais, são números, assim, são números
muito pequenos, né, 0,0000000 alguma coisa, tá ligado? Então, eh, fazer tipo, eh eh, por Grinar, por Biorufine, por não sei o quê, cara, é um processo bem dispendioso. É complicado, complicadíssimo fazer, tá. A mão é muito complicado, tá. Acho que só um matemático, cara, só um matemático conseguiria fazer e ele demoraria um pouquinho pra fazer, tá, bastante, à mão. Então, a gente quando tem equações de terceiro, de quarto, né, de quinto, pode ter, tá, depende do sistema, tá. Se for um sistema de ácido poliprótico, aí, pô, vai aumentar o grau dessa equação aí, tá. Vai ser só equação de terceiro grau não, quarto, quinto, enfim, etcétera. No PC existem softwares, né, e processos, né, e mecanismos que conseguem calcular com certa facilidade, tá. Mas na mão, numa prova, um professor dificilmente vai passar uma questão que você tenha que calcular por equação de terceiro grau, beleza? Dificilmente. Acho que, cara, só se o professor for tiver muito tiver muita maldade no coração, sinceramente, tá. Então a gente precisa fazer simplificações para poder calcular na mão, tá. E que simplificações são essas? Já adianto, tá. Se você fizer uma dada simplificação, vai cair numa equação de segundo grau. Se você fizer mais simplificações, né, vai ter mais uma, aí você vai vamos lá, vamos ver. Aí, tá. Pois bem, então, aqui em cima, eu coloquei o exemplo do vídeo passado, beleza, que tá através dessa. Não vou mostrar como se chega, porque tem um vídeo que eu mostro uma equação bem parecida com essa, como se chega na equação de segundo grau, lá para soluções de ácidos monopróticos fracos, tá. Vai cair numa equação muito parecida com essa. Eu mostrei no vídeo como se chega, só não vai ter esse termo daqui que eu tô marcando, tá. Até aconselho a você, se você caiu nesse vídeo aqui direto, dê um pause e vai lá na descrição e clique no link em que eu faço uma equação, né, eu mostro como se monta a equação de terceiro grau de ácidos de soluções de ácido monoprótico, você vai notar que não vai ter esse termo aqui, mas o processo de feitura o mecanismo é o mesmo, tá galera? É o mesmo. Tanto que você vê que essa equação aqui é muito parecida com a, né, muito parecida, só que essa aqui é a equação para tampão, né, e a outra equação sem esse termo aqui é a equação geral para soluções, né, de ácidos monopróticos fracos, ácidos monopróticos, beleza? Então tá, então chegando aqui, fazendo TSE, sem simplificação nenhuma, você vai cair nessa equação de terceiro grau. Pois bem, se você considerar que essa solução tampão, né, porque olha aqui, olha o nome, né, tampão ácido, certo? Já que é uma solução tampão ácida, essa solução tampão é uma solução ácida, ou seja, tá, a conc né, ou seja, a concentração de H+ é muito maior que a concentração de OH-, beleza? Nós temos solução ali naquela solução, ou seja, a concentração de OH- ela for menor ou igual a 5% da concentração de H+, isso, tá, esse valor de 5% ele depende de qual literatura você esteja a consultar, tá. Tem literaturas que dizem 5%, tem literaturas que dizem 3%, tá. Depende, tá bom? Mas saiba que tem esses valores envolvidos. Se eu não me engano, tem até gente que trabalha com 10%. É difícil, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano tem. Mas os valores, né, trabalhados, né, dados erros, os testes, né, a serem feitos, são esses, tá bom? Aí o que que você vai fazer, né,
Depende, tu tem que perguntar ao teu professor lá: "Qual erro você está trabalhando, professor? O de 5% ou de 3%?" Ele vai te falar lá. Pergunta. Fala: "Ah, 5%." Aí você faz a regra de 3,5%. Ah, 3%, você faz a regra de 3 com 3%. Enfim, tá. Então, se eu vou aqui no vídeo, eu vou usar o 5%, tá bom? Vou ser um pouquinho mais condescendente, tá. Vou usar um erro um pouquinho maior, tá bom? Então tá, então se for, se a concentração de OH- for menor ou igual a 5%, eu posso fazer essa simplificação, eu posso dizer que essa solução é ácida, ok? Então dessa aqui, né, equação geral aqui, eu vou poder cortar esses termos, tá vendo? Aqui e aqui, beleza? Tá? E vai culminar nessa equação aqui, tá vendo? Nesta equação aqui, tá? Você desenvolvendo essa equação, você vai cair numa equação de segundo grau, beleza? Tá? É uma equação mais simplificada do que a primeira que eu mostrei, beleza? Mais simplificada, né, até porque aqui, né, essas equações você calcula o que aqui? Depende o professor te pedir, mas daqui você pode calcular a concentração de H+, pode, né, consequentemente o pH, pode calcular o pOH. Se te pedir o pOH, você faz aqui, né, você acha a concentração de H+, e daí você pode achar a concentração de OH- também, tá? Daí é teu critério. Sim. Enfim, e aí você simplifica mais um pouquinho, equação de segundo grau. Daí, né, se além dela ser se além dessa solução você considerar, né, se além de você considerar essa solução uma solução ácida, você também considerar que a ionização dessa, né, dessa solução tão é pouca, né, ou seja, esse ácido aí realmente é um ácido fraco, né, se realmente esse ácido aí, a solução ácida, né, tem ali as a concentração de do ácido fraco é a concentração da base conjugada, certo? Esse ácido fraco aí, ele é um ácido fraco mesmo? Ele ioniza pouco? Né, e essa base conjugada aí, ela sofre pouca hidrólise? Vamos dizer, lembra que no vídeo passado eu mostrei para vocês, né, que a base o ácido fraco, ele sofre ionização e a base conjugada sofre hidrólise, certo? Então, esse ácido fraco, ele ioniza pouco? Essa base conjugada, ela sofre ela sofre pouca hidrólise, certo? Ela gera eh pouco ácido fraco. Você partindo desse pressuposto, né, você inferindo que acontece isso muito pouco, essas reações ocorrem muito pouco ali no sistema, tá? Aí é o mesmo critério, né. Caraca. Então pessoal, eh, eu venho aqui, né, pra consertar, tá? Eu vou dar uma consertada, eu gravei um outro vídeo, né, para colocar em cima da edição, para consertar, tá, essa parte aqui, eh, lá do vídeo que eu tô editando, tá. O vídeo tá tudo bonitinho, tá tudo explicadinho, tá tudo assim, tá, a maioria das coisas estão certinhas, né, eu tô consertando, mas aqui nesse vídeo, eu optei por gravar um vídeo para colocar ali na edição, tá, para poder consertar. Então, a parte que eu vou, recortar lá e vou colocar essa aqui, eh eu tô pegando uma, equação já simplificada, né, numa primeira instância, tá, lá da equação de terceiro grau, né, aí eu simplifiquei para uma equação de segundo grau, beleza?
de um sistema tampão ácido, tá. E agora eu vou eu estou pegando, né, estou a pegar aqui uma equação de segundo grau e vou simplificar mais ainda, ok? É isso que eu esse é o intuito, eh, dessa progressão, né, que eu estou fazendo no vídeo, beleza? Então para eu fazer simplificações, eu preciso estabelecer condições, beleza? E que condições são essas, tá? Para uma equação de segundo grau, né, de um sistema tampão ácido, se eu quiser simplificar para uma forma mais simplificada, eu tenho que olhar aqui, tá, vou mostrar, para 2 reações que, né, que aqui ó, eu tenho várias diversas reações ocorrendo nesse sistema tampão, só que eu vou botar uma lupa em 2, né, vou destacar 2 aqui. A ionização do ácido, beleza? A ionização do ácido fraco, tá? Tá tudo aqui, beleza? E a hidrólise da base conjugada, tá? A gente vai olhar com carinho essas 2. Então a pergunta que eu tenho que fazer para condicionar, tá, é: esse ácido fraco que está presente ali nessa solução tampão, ele ioniza pouco? Eu não sei ainda, mas é uma condição que eu tenho que impor ali, né, eu tenho que condicionar que tá bom, ioniza pouco. Fazer essa pergunta, falar: "Tá bom, ioniza pouco", certo? E essa base conjugada gerada, né, lá da dissociação do sal, ok, essa base conjugada, a maior parte dela vem daqui, tá, da dissociação do sal, tá. Essa base conjugada, ela sofre pouca hidrólise, ela hidrolisa pouco, né, vamos dizer assim, ela sofre pouca hidrólise. São essas são essas reações que eu tenho que olhar e perguntar, tá. Ok, feita essa pergunta, ok, cheguei à resposta, vamos supor, calculei e vi que sim, tá, esse ácido ioniza pouco e essa base conjugada, né, sofre pouca hidrólise, ok. Então, se isso aconteceu, a concentração analítica do ácido fraco vai ser muito maior do que a concentração de H+ no equilíbrio. Ou seja, tá, essa concentração de H+ no meio, né, essa concentração de H+ no equilíbrio, ela vai ser menor ou igual a 5% da concentração analítica, ou aí que eu queria consertar. Lá no vídeo, tá, eu coloquei de maneira trocada, na verdade, ou, né, dependendo da literatura, eu estou trocando aqui com vocês, tá. Ou, dependendo da literatura, eu posso ser mais rigoroso com esse cálculo do erro, né, ao invés de ser 5%, eu vou dizer que é 3%, ok? Vou botar esse erro para 3%, ou seja, né, dependendo do teu professor, dependendo da banca, dependendo do livro que você estiver acompanhando, enfim, tá? Esse percentual, né, esse erro aqui vai ser menor, tá? Então, ou seja, a concentração de H+ no equilíbrio né, também dependendo da literatura, também pode ser menor ou igual a 3% da concentração analítica, beleza? Do ácido fraco, ok? Aí no tocante à hidrólise, tá, da base conjugada, a gente já viu aqui, né, essa base, beleza, essa base conjugada hidrolisou pouco, né. Se a concentração analítica da base conjugada for muito maior do que a concentração de OH- no equilíbrio, tá. No equilíbrio, aqui, né, essa reação da hidrólise da base conjugada está em equilíbrio, beleza? No equilíbrio, não é? Ou seja, essa concentração de OH- no equilíbrio, ela tem que ser menor ou igual a 5% da concentração analítica da base conjugada, ok? Aí também, lá no vídeo, eu me equivoquei, né, eu troquei, tá? 5% pode ser outro assim,
Costumo trabalhar com 5%, mas você pode ver em outras literaturas, né, de repente numa banca, né, e faça a prova, ela pode cobrar, né, ao invés de 5%, ela pode cobrar, pode ser mais rigorosa, pode cobrar esse erro de 3%, tá, de 3%, beleza? Então aqui, né, ou então, dependendo da banca, se a concentra essa base conjugada, ela vai sofrer por pouca hidrólise, dependendo da literatura, se a concentração, é de OH- no equilíbrio for menor ou igual a 3% da concentração analítica da base conjugada. Então você pode ver aí, né, ou vai estar em 5% ou vai estar em 3%. Beleza, galera? Eu já até vi, se eu não me engano, já até vi bancas, né, cobrarem 10%, tá? Pegar esse erro aqui e cobrar 10%. Mas o mais habitual é 3% ou 5%, tá, galera? Beleza? Vamos passar lá pro outro vídeo. Valeu, fui. Beleza. Mas eu vou seguir com os 5%, tá, galera? Eu sempre sou um pouquinho condescendente. Sou muito restrito, não. Um pouquinho condescendente aqui, tá? Então vamos lá. Tá? Então, se você constatar isso, tá? Que o ácido fraco ioniza pouco e que a base conjugada ela ela sofre pouca hidrólise, tá? Aí a gente vai cair nessa equação aqui, ó, tá? Por quê? A gente vai simplificar agora, né? A gente vai simplificar aqui esse termo, né? A gente já simplificou o H, certo? Já simplificou tudo, é isso, né? Bom, é isso. Acho que beleza? Então a gente simplifica aqui, tá? Simplifica aqui, e a gente vai ter origem a essa equação aqui, tá? Todas elas vêm, todas elas vêm, galera, tá? Dessa aqui. Todas elas vêm lá, né, da constante de acidez, beleza? A gente viu lá no tratamento sistemático, tá? Então, eu só fiz um rearranjo aqui, se vocês fizerem um rearranjo, vai ver que a concentração de H+ é igual a constante de acidez vezes, né, como eu isolei aqui, né, o H+, e é aquela coisa, princípio da igualdade, certo? Eu quis eliminar o CB que está multiplicando aqui, eu dividi, certo? Se eu dividir, eu cortei, passei para o outro lado dividindo. Aqui está dividindo o CA, então eu multipliquei aqui desse lado. Cortei, certo? Já que eu multipliquei desse lado, eu passo multiplicando para o outro. A explicação que vocês receberam é incompleta, tá? Incompleta. Ah, passa dividindo, passa multiplicando. Por quê? Eu estou explicando agora, tá? Princípio da igualdade. Beleza. Tá? Então cheguei nessa equação simplificada do sistema tampão ácido, né? Sistema tampão ácido, né? E esse sistema tampão ácido, quando esse sistema tampão ácido é composto pelo par eletrônico, pelo par ácido base, é, o ácido composto ali pelo ácido fraco e sua base conjugada, beleza? Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos desenvolver, tá? Porque daqui, ó, eu tenho a concentração de H+, então, como é que eu faço para querer saber o pH, né? pH, lembrando que pH, porque esse P significa menos log, tá? É uma função logarítmica, tá? Esse Pzinho.
Então, é o que eu fiz aqui, ó. Peguei, né, eu quero saber o pH, então eu peguei o menos log, né, multiplicando pela concentração de H+. Só que como eu multipliquei por log nesse lado da igualdade, princípio da igualdade, galera. Princípio da igualdade. Eu multipliquei, né, menos log do outro lado da igualdade, tá? Pois bem, aqui, esse termo, né, o K, ele tá multiplicando, né, essa divisão toda aqui, né, CA sobre CB, beleza? Não vou mexer aqui, vou mexer só nesses dois termos, vou pegar isso aqui como se fosse um bloco só, um termo só. Bom, quando eu tenho, né, log de dois termos multiplicáveis, né, dois termos aqui de multiplicação, eu somo. Então, o que que eu fiz? Menos log de Ka mais, né, que tá multiplicando, mais, aí fechei aqui, né, menos log desse termo, segundo termo aqui, tá vendo? Essa divisão, tá? Tanto que eu botei aqui em colchete. Ok, beleza. Mais com menos, certo? Estudo dos sinais. Menos, tá? Ok. Então, daqui, tá? Como eu disse, menos log é igual a Pzinho, tá? Então, o meu interesse aqui, né, é transpassar nesse menos log um Pzinho na concentração de H+, e no pKa. Aqui não, guarda isso, esse termo não. Poderia colocar P de da concentração de CaCB? Poderia, mas seria uma complicação a mais no cálculo, tá bom? Então eu vou deixar esse termo aqui do jeito que tá, menos log, tá? Beleza. Então daqui, ó, eu já tenho a equação de Henderson-Hausdorff, a famosa, famigerada equação de Henderson-Hausdorff, né? E essa equação, ela relaciona o pH com o pH do meio com o pKa, né, da substância envolvida, beleza? Só que como assim, eu pelo menos tenho essa impressão, quando tem menos logo de alguma coisa, me dá muita vontade de botar um pezinho aqui. Então, para 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 eu não fazer isso, o que que eu faço? Eu posso inverter isso aqui é um artifício matemático, né? Eu posso inverter essa divisão aqui dentro do parênteses, só que ao inverter, esse menos log passa a ser mais log, tá? Você poderia parar por aqui, tá? Só que eu prefiro essa equação aqui, né, que é Anderson, esse desenvolvimento aqui final, beleza? Então é daqui que sai essa, né, a famigerada equação de Henderson-Hausdorff, tá? Essa concentração aqui você pode, tá, trocar pela quantidade de matéria, o N, tá? Você pode, eh, trocar aqui pela quantidade de matéria, beleza? Então, eh, acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá? Eh, mas antes de terminar, de onde sai a equação de Henderson-Hausdorff? Primeiramente, ela sai, tá, da constante, né, da constante de equilíbrio, né, do ácido fraco ali, né, da solução tampão. Então ela sai daqui, beleza? Ela sai da constante de acidez, tá? Não somente, né, desenvolvendo, ela sai da equação simplificada, né, do sistema tampão, que essa equação simplificada do sistema tampão sai lá de trás. Então fui lá atrás e vim aqui na equação simplificada. Então você fazendo certos artifícios matemáticos, né, como a intenção aqui, você pode, né, matematicamente associar a concentração de H+
com o pH e você pode associar a constante de acidez, o pK, não, desculpa, a constante de acidez, né, o Ka, com o pKa, então, né, usa esse artifício para chegar na equação de Henderson-Hasenbeck, pela Hasenbeck, tá? Muito importante para sistemas tampões, tá? Se, né, e você só pode usar essa equação, tá, se for uma solução ácida, tá, e se o ácido fraco ionizar de fato pouco, e se, né, a base conjugada sofrer pouca hidrólise, tá? E também, soluções muito diluídas você também não pode usar, tá? Essa equação aqui, beleza? Muito diluídas você também não pode usar, a equação de Hasenbeck. Mas ela é uma equação muito útil, tá bom? Pois bem, terminar esse vídeo aqui e até a próxima, tá, pessoal? Valeu!